caríssimos irmãos e irmãs, ouçamos o Evangelho deste domingo, dia 18 de janeiro. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. E vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste domingo, que voltamos novamente ao tempo comum, já estamos no segundo domingo do tempo comum, depois das festividades de Natal, nós agora nos encontramos com o cotidiano de nossa vida. Por isso a igreja se reveste do verde, que é a cor do cotidiano, a cor que a gente mais vê, a cor da natureza, e voltamos nesses dias corriqueiros. Mas, sendo corriqueiro, não deve ser esquecido da necessidade de nós sempre estarmos com Cristo e caminharmos para Ele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vai nos falar de João Batista, do começo do ministério de Jesus como uma figura pública depois do seu batismo. Também agora a gente reflete sobre isso no tempo corriqueiro. O início desse tempo comum, também refletimos o início do ministério de Jesus no nosso meio, ensinando e evangelizando todas as pessoas. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho vai nos falar sobre João Batista, que dá o testemunho de Cristo. O testemunho de que aquele que ele batiza é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. E de fato há uma diferença entre o batismo de João para o batismo de Jesus, o batismo cristão. O nosso batismo de hoje não é o batismo de João, porque o batismo de João era o batismo de preparação, de conversão para algo maior que estava por vir, que é o próprio Messias. Já para nós, o batismo de Cristo, que é o batismo no Espírito Santo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é aquele que, em primeiro lugar, infunde o Espírito Santo na nossa alma e faz com que o Espírito Santo more no nosso peito, nos conduzindo, nos impulsionando na nossa caminhada cada vez mais rumo a Cristo. O batismo de Jesus é o batismo que nos filia no Filho a Deus. Nós somos filhos por conta de Jesus. Nos faz participar desta herança eterna que é o reino dos céus. Nos dá a herança dos céus. E é por conta desse batismo, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz São João, que nós caminhamos cada vez mais para Deus. Queridos irmãos e irmãs, confiemos cada vez mais no Senhor. Deixemos que esse Espírito Santo que mora em nós pelo batismo nos motive, nos conduza e nos leve cada vez mais a amar a Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.